Imagine criaturas tão terríveis que até Deus as rejeitou. Desde os primeiros dias, Deus criou um mundo perfeito, cada ser, cada detalhe, tudo com propósito. Mas quando o pecado entrou na história, coisas sombrias começaram a surgir. Alguns seres ultrapassaram os limites do que deveria existir. Neste vídeo, vamos explorar essas criaturas e aberrações que fugiram do plano original e foram rejeitadas. Prepare-se, porque o último exemplo vai mexer com você. Vamos lá! Número 1. Nefilim. A primeira criatura foi uma aberração resultante da união de duas naturezas distintas. Estamos falando dos Nefilins. Antes do dilúvio, algo abominável aconteceu. Uma criatura surgiu incorporando um plano maligno de destruição. Os Nefilins são seres híbridos, resultado de uma fusão de duas naturezas que jamais deveriam se unir. Esse tema que aparece em Gênesis 6 desperta a curiosidade de muitos leitores da Bíblia, devido à identidade misteriosa dos filhos de Deus e dos Nefilim. A Escritura descreve um tempo em que a expansão humana era rápida e homens viviam por séculos no mundo pré-diluviano. Nesse cenário de crescimento, as forças malignas agiram criando algo nunca antes visto, uma linha de sangue contaminada que ameaçava o plano divino de redenção. É possível que Satanás tenha enviado seus anjos para corromper a humanidade com seu mal, infectando-a de tal forma que a semente do Messias prometida em Gênesis 3 jamais pudesse surgir. Esse plano diabólico visava impedir que Cristo nascesse, pois um Salvador não poderia vir de uma linhagem espiritualmente corrompida. Se Satanás conseguisse perverter a humanidade por completo, a esperança da salvação seria destruída. Assim, a presença dos Nefilim, com sua natureza pecaminosa e seu poder maligno, quase tornou a raça humana irreparável. Mas Deus não permitiria que isso continuasse. Com uma decisão dura, ele escolheu recomeçar o mundo com Noé e sua família, preservando assim a linhagem pura necessária para o nascimento de Jesus. Os anjos caídos, que participaram desse plano de corrupção, foram aprisionados, para que jamais repetissem tal transgressão. Voltemos para Gênesis 6, 1 e 2 que diz: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si como mulheres. Quem eram os filhos de Deus? As teorias sobre a identidade dos filhos de Deus incluem três visões principais. A primeira é de que eram anjos caídos, a segunda, de que eram governantes humanos poderosos, e a terceira, de que eram descendentes de Sete, que se misturaram com as descendentes de Caim. Porém, a visão mais aceita no passado era a de que os filhos de Deus eram anjos que tomaram esposas humanas, gerando gigantes poderosos e malignos, os Nefilins. O fato de o termo filhos de Deus sempre se referir a anjos no Antigo Testamento reforça essa ideia. Em Jó 1 verso 6, os filhos de Deus são mencionados ao lado de Satanás, todos eles apresentando-se diante do Senhor. Essa expressão sempre aponta para seres espirituais, e é difícil não fazer essa conexão também em Gênesis 6. Gênesis 6, 1, 2 diferencia os filhos de Deus dos filhos dos homens, sugerindo que se tratam de seres não humanos. O texto destaca que esses filhos de Deus se uniram a filhas dos homens, o que aponta para a ideia de uma união de seres espirituais com seres humanos. Essa fusão resultou nos Nefilim, seres enigmáticos e poderosos, conhecidos como os homens de renome da antiguidade. O próprio texto de Gênesis não explica completamente como esses gigantes surgiram, mas sugere que eles foram fruto dessa união sobrenatural. Essa conexão entre os Nefilim e a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens é, no mínimo, intrigante e perturbadora. As Escrituras abrem espaço para se pensar que esses seres espirituais foram tomados pelo desejo por mulheres humanas e se uniram a elas, gerando os Nefilim. Essa união impura trouxe à terra seres poderosos, de grande estatura e notoriedade. Os Nefilim eram descritos como seres de estatura colossal, muito além do tamanho dos homens comuns, chegando a alturas extraordinárias, com uma força física sobre-humana. Suas características físicas os tornavam temíveis, e seus corpos gigantescos inspiravam medo entre os humanos, que os viam como ameaças impossíveis de vencer em batalha. Além da altura impressionante, os Nefilim possuíam musculaturas vigorosas e estrutura óssea robusta, que lhes conferia não só força, mas uma resistência surpreendente. Sua presença entre os homens era quase mítica. Eram conhecidos como homens de renome, mas sua reputação era marcada por destruição e violência, deixando um rastro de terror por onde passavam. O Senhor,
Ao observar a maldade crescente e o desvio do coração humano, pronunciou seu julgamento, limitando a vida humana a 120 anos. Ele não permitiria que o homem se entregasse aos desejos corruptos indefinidamente. Esse limite foi uma antecipação do dilúvio, que ocorreu exatamente 120 anos depois, varrendo toda essa corrupção da terra. Essa história dos Nefilim se manteve presente no pensamento judaico e nas crenças da igreja primitiva, onde os filhos de Deus eram interpretados como anjos que desceram à terra. A noção de gigantes gerados entre humanos e anjos é vista com ceticismo atualmente, mas, naqueles dias, ela era amplamente aceita. Essa união entre seres espirituais e humanos ajudaria a explicar a violência que se espalhou rapidamente entre os homens, contaminando a terra. A ideia de que a linhagem divina e a linhagem ímpia se misturaram é um ponto de discussão, mas muitos acreditam que essa perversão da criação foi causada pelo cruzamento de anjos com humanos, gerando consequências terríveis para toda a humanidade. A teoria sobre a origem dos Nefilim é reforçada na Epístola de Judas, que menciona anjos que abandonaram seu lugar de autoridade. A referência parece apontar para os mesmos anjos que desceram à terra em Gênesis 6. Esses seres abandonaram sua morada celestial e, em sua rebeldia, cruzaram a linha entre o natural e o sobrenatural, gerando os Nefilim. A narrativa de Judas sugere que esses anjos enfrentaram julgamento por sua transgressão, indicando a gravidade desse ato que desafiava a ordem de Deus. Essa perspectiva, ainda que estranha aos ouvidos modernos, abre uma compreensão mais profunda dos desafios espirituais enfrentados pela humanidade desde tempos antigos. Os filhos de Deus desejavam as filhas dos homens. Essa expressão enigmática aponta para um desejo que levou à contaminação espiritual. Esses seres podem ser vistos como demônios ou anjos rebeldes, que se deixaram dominar pelo orgulho e tentaram corromper a criação de Deus. Judas 6 afirma que esses anjos malignos enfrentaram um julgamento divino, e Pedro menciona a vitória de Cristo sobre eles, selando o destino dessas entidades rebeldes. Esse cenário culminou na escolha de Noé, um homem íntegro, para preservar a linhagem pura, pois a maldade havia se espalhado como uma infecção letal. Noé, um homem justo e íntegro, foi escolhido para iniciar uma nova era. Número 2. Lúcifer. A segunda criatura que foi rejeitada por Deus foi Lúcifer. Lúcifer, outrora glorioso, tornou-se Satanás, símbolo de maldição. A palavra Lúcifer significa portador de luz em latim e estrela da manhã no hebraico, indicando sua aparência radiante e majestosa. Lúcifer era um dos anjos de alta patente de Deus ao lado de Miguel e Gabriel, mas desafiou a autoridade divina. Em Lucas 10, verso 18, Jesus descreve a queda de Satanás como um relâmpago que desce dos céus, uma visão impactante de um evento que Jesus, o Filho de Deus, presenciou no céu antes de sua encarnação na terra. Lúcifer, um ser especial, foi o querubim ungido que andava no Éden e entre pedras preciosas. Porém, a maldade surgiu em seu coração. Lúcifer desfrutava de uma posição especial, mas cometeu o erro de desafiar a autoridade suprema de Deus. O orgulho de Lúcifer, e o seu narcisismo, o fez desejar ser igual ao Criador. Ele influenciou outros anjos a se unirem a ele em uma rebelião silenciosa, oferecendo promessas de liberdade e grandeza, mas sua verdadeira intenção era usurpar o trono de Deus. Isaías 14 e Ezequiel 28 revelam o lamento de Deus sobre a escolha de Lúcifer. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas nas profundezas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. De sua posição de anjo protetor e iluminado, ele foi transformado em um símbolo de queda e corrupção. Esse anjo, que era epítome da criação angélica, trouxe caos ao céu e introduziu o conceito de mal, algo que ainda reverbera na terra. Ao descrever Lúcifer como o querubim ungido que cobre, Ezequiel expõe sua função de protetor e guardião no trono celestial. Os querubins, com asas estendidas sobre o assento de misericórdia, são descritos voltados para o trono de Deus em adoração.
Mas Lúcifer permitiu que o orgulho obscurecesse sua sabedoria e o fez buscar um status semelhante ao de Deus. Com sua capacidade de persuasão, ele conseguiu desviar 1/3 dos anjos, convencendo-os a seguirem seu plano de subversão contra o Altíssimo. O profeta Ezequiel descreve a capacidade de Lúcifer em enganar e convencer para o mal. Foi essa habilidade que lhe permitiu convencer uma grande parte de anjos a se rebelarem contra Deus. Ezequiel 28, 16 a 19 afirma: com a abundância do teu comércio, encheste de maldade e pecado. Por isso, eu te expulsei do monte santo de Deus e te destruí, ó querubim protetor, tirando-te do meio das pedras flamejantes. Teu coração se encheu de orgulho e arrogância por causa de tua beleza. Corrompeste tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por isso, te lancei à terra e te expus diante dos reis, para que te contemplem. Teus santuários foram profanados pela multiplicidade dos teus pecados e pela injustiça do teu comércio. Assim, fiz brotar um fogo do teu interior que te consumiu, reduzindo-te a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te observam. Todas as nações que te conheceram ficaram horrorizadas contigo. Tiveste um fim terrível e já não existes. Em algumas traduções, o termo comércio aparece como algo além de negociar bens, aplicando-se também à negociação de palavras. Alguém que usa das palavras para caluniar, difamar, enganar, convencer. Isso sugere que Lúcifer traficava não só bens, mas também intrigas e enganos. A palavra comércio também aparece em outros textos na Bíblia, como por exemplo, Levítico, Provérbios e Jeremias, e em todas elas é traduzida como caluniador ou difamador. Provérbios 20 verso 19 faz um alerta sobre o cuidado que devemos ter com aqueles que usam as palavras para o mal, o caluniador, o mexeriqueiro. Aqueles que falam demais, em cujos lábios só preferem elogios. Somos advertidos contra esses tipos de pessoas. Quem vai por aí como caluniador revela segredos. Portanto, não se associe com quem elogia com seus lábios. Isso ilustra exatamente o que Lúcifer fez. Ele esteve entre os seres angélicos criados e promoveu uma rebelião organizada contra Deus. Deus, em resposta, expulsou Lúcifer e seus seguidores do céu, selando seu destino e tornando-o adversário eterno de Deus e dos homens. Mesmo depois da queda, o diabo não precisou mudar sua forma de agir. Ele enganou no céu e ainda engana na terra. Ele nunca mudou sua estratégia por uma simples razão, porque ainda funcionam. Fazendo uso da mentira, Lúcifer convenceu muitos anjos a rebelarem contra o Criador. Não temos como saber exatamente quantos anjos foram enganados, mas a declaração de Apocalipse 12 verso 4 nos dá uma ideia do tamanho do estrago causado por essa criatura abominável, e sua cauda arrastou a 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. E o dragão ficou em pé diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho assim que nascesse. A expressão estrelas do céu certamente se refere a toda a companhia de anjos que escolheram seguir Lúcifer. Como mestre da mentira, sendo pai dos mentirosos, ele continua trabalhando para difamar de Deus, de todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. A rebelião iniciada por Lúcifer no céu continua na terra. Ele foi expulso do céu, mas não desistiu de sua rebelião. Ele foi expulso do trono de glória, tornando-se o príncipe das trevas, e junto a seus seguidores, aguarda o julgamento final. Como ensinam as Escrituras, essa rebelião terminou em derrota e condenação, mas seu poder de influência ainda ressoa pelo mundo. Hoje, Lúcifer, ou Satanás, permanece ativo, procurando corromper a criação de Deus. A Bíblia o revela como grande enganador e pai da mentira. Em suas tramas, ele confunde, tenta e desencaminha. O apóstolo Pedro descreve Satanás como um leão feroz, em busca de quem possa devorar. E ele age de forma incansável, acusando e tentando afastar os fiéis da fé, espalhando dúvida e medo. Mesmo sabendo que seu tempo é limitado, Satanás ainda luta para desviar o coração humano. Ele atua nas forças espirituais do mal, manipulando sistemas, semeando discórdia e tentando impedir que o evangelho chegue ao coração das pessoas. A humanidade, mesmo sem vê-lo, sente os efeitos de sua influência em guerras, corrupção e miséria. No entanto, Satanás não é onipotente. Jesus já garantiu sua derrota através da cruz. Embora ainda ameace, sua força está limitada,
e os que estão em Cristo têm a vitória assegurada. O apóstolo João nos lembra que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Os cristãos possuem o Espírito Santo, que fortalece, protege e capacita a resistir ao mal. Satanás é uma ameaça, mas uma ameaça derrotada. E quando o tempo de Deus se cumprir, ele será lançado no lago de fogo, encerrando para sempre sua atuação no mundo. Enquanto esse dia não chega, a Bíblia ensina a resistir a ele, pois, como está escrito em Tiago, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Hoje, os fiéis vivem com a certeza de que o mal está presente, mas não vencerá. Número 3. A forma final da serpente. A terceira criatura que foi rejeitada por Deus foi a serpente. Imagine um lugar mais belo que qualquer parque ou jardim que você já tenha visto. Pense que o Jardim do Éden era mais do que um parque ou jardim comum, era um paraíso perfeito criado por Deus, repleto de árvores boas para alimento e agradáveis à vista. Deus colocou Adão e Eva nesse jardim, suprindo-os com tudo o que precisavam para serem felizes e saudáveis. O casal tinha uma função importante que era cuidar de toda aquela obra. Adão e Eva viviam em total harmonia com Deus e com a natureza. Mas Deus também deu a eles uma única ordem: não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore especial, no meio do jardim, trazia consequências terríveis para quem dela comesse. Deus queria protegê-los dessas consequências, então instruiu-os claramente a não tocarem seu fruto. Gênesis 2 versos 16 e 17, diz: O Senhor Deus ordenou ao homem: você pode comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comer, certamente morrerá por desobediência. O texto bíblico também dá a entender que entre as criaturas que habitavam havia uma serpente muito astuta, diferente das outras, pois falava e tinha um plano enganador para ludibriar Adão e Eva. A serpente era a mais sagaz das criaturas que Deus havia feito, e ela, como instrumento de Satanás, disse à mulher: será mesmo que Deus proibiu vocês de comer de todas as árvores do jardim? É o relato de Gênesis 3 verso 1. A serpente de Gênesis 3 pode ser vista de diferentes formas. Para alguns, a serpente é apenas um símbolo do mal e da tentação, representando o poder do pecado e da desobediência que afasta as pessoas de Deus. Para outros, a serpente era, na verdade, Satanás disfarçado, usando essa forma para enganar Eva e fazer a humanidade cair. Já algumas tradições judaicas a veem como uma representação da inclinação ao mal que existe dentro de cada pessoa, simbolizando a luta entre fazer o bem e ceder à tentação. E existem aqueles que fazem uma leitura literal, onde ela seria um animal real, criado por Deus, com astúcia e capaz de falar, o que a tornaria especial entre os outros seres do Jardim do Éden. Essas teorias, embora diferentes, todas destacam a serpente como uma força de oposição aos planos de Deus. A serpente, antes da queda, poderia ter sido uma criatura fascinante e imponente. Diferente das serpentes rastejantes que conhecemos hoje, seu corpo era majestoso e elegante, possivelmente adornado com membros que lhe permitiam movimentar-se de forma ereta. Seu porte impressionante e traços físicos sofisticados transmitiam uma aparência de poder e sabedoria. Suas escamas brilhavam de forma cativante, refletindo a luz do jardim com um brilho quase hipnótico. Ela não apenas se destacava pela inteligência, mas também por uma beleza incomum entre as criaturas do campo, o que a tornava um ser atraente e ao mesmo tempo misterioso. Esses atributos físicos ajudaram a serpente a ganhar a atenção e confiança de Eva, preparando o cenário para a tentativa de engano que viria a seguir. A Bíblia nos diz que essa serpente, diferente de qualquer outra, era mais sagaz e estava disposta a enganar. Ela iniciou uma conversa com Eva, começando com uma pergunta traiçoeira para instigar dúvidas sobre o que Deus havia dito. Em Gênesis 3 verso 1, a serpente semeou dúvidas no coração de Eva sobre o que Deus teria realmente ordenado. A intenção da serpente era confundir Eva e fazê-la questionar a bondade e as intenções de Deus. Eva respondeu explicando que podiam comer de todas as árvores, exceto daquela no centro do jardim, e que sequer podiam tocá-la sob pena de morte. Nesse momento, a serpente lançou uma mentira direta, contradizendo a advertência divina, conforme está registrado em Gênesis 3 versos 4 e 5. Vocês não morrerão. Pelo contrário, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Esse engano lançou uma dúvida em Eva, que agora via o fruto sob uma nova perspectiva. Eva começou a olhar para o fruto proibido e percebeu que ele parecia apetitoso, bonito e desejável para obter sabedoria. As palavras da serpente a persuadiram de que comer o fruto talvez fosse uma boa ideia, apesar da ordem de Deus. Ela se sentiu tentada em 3 aspectos: seu desejo físico, sua atração visual e sua ânsia por conhecimento, tentações que ainda hoje afetam a humanidade. Quem nunca sentiu o impulso de fazer algo aparentemente bom, mas que no fundo sabia ser errado? Eva tomou a decisão e comeu do fruto, oferecendo também a Adão, que estava com ela, e ele também o comeu. Esse ato de desobediência foi o primeiro pecado da humanidade, mudando tudo para Adão, Eva e todos os seus descendentes. Gênesis 3 verso 6 diz: A mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Ao comerem, os olhos de ambos se abriram, e eles perceberam sua nudez, sentindo vergonha e culpa pela primeira vez. Tentaram cobrir-se com folhas de figueira, uma mudança radical de sua inocência anterior. Após comerem do fruto, eles se escondem do Criador. Essa narrativa mostra como Satanás, disfarçado na forma da serpente, usou engano e mentiras para afastá-los de Deus. Esse alerta é importante para que sejamos cautelosos quanto a quem ouvimos e onde colocamos nossa confiança, lembrando-nos de sempre seguir a palavra de Deus. Já se sentiu enganado por algo que parecia ser bom, mas que no final trouxe consequências ruins? A desobediência de Adão e Eva teve implicações não apenas físicas, mas também espirituais, separando-os de Deus de uma forma nunca antes experimentada, uma ruptura conhecida como morte espiritual. Além de terem perdido sua intimidade com Deus, foram afastados do jardim, e o salário desse pecado foi a morte espiritual, conforme Romanos 6 verso 23. Em seguida, Deus anunciou as consequências para todos os envolvidos. A serpente, usada por Satanás para enganar Eva, foi amaldiçoada acima de todos os animais, destinada a rastejar sobre seu ventre e a comer pó por toda a vida. Essa maldição estabeleceu a serpente como símbolo do engano e do mal. E o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, maldita és mais que todos os animais. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Essa maldição simbolizou a eterna batalha entre o bem e o mal. Deus afirmou que haveria hostilidade entre a serpente e a mulher e entre os descendentes de ambos, significando que um dia o bem venceria o mal. As consequências sobre Adão, Eva e a serpente destacam verdade sobre o pecado e suas consequências. Primeiro, o pecado rompe nossa conexão com Deus e com o próximo. A desobediência de Adão e Eva trouxe separação entre eles e Deus, além de introduzir conflitos em seu relacionamento. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5 verso 12. Segundo, esses julgamentos demonstram a justiça e a misericórdia de Deus. Embora Adão e Eva tenham sido punidos, Deus abriu um caminho para a redenção através da promessa de uma descendência que esmagaria a cabeça da serpente, apontando para Jesus Cristo que venceria o pecado e a morte. Assim como por uma só transgressão veio o julgamento a todos os homens, da mesma forma, por um só ato de justiça veio a justificação que traz vida a todos os homens. Romanos 5 verso 18. Através dessa história, vemos que Deus é justo e deve julgar o pecado, mas também é amoroso e misericordioso, provendo um caminho de redenção para toda a humanidade. Gostou do conteúdo desse vídeo? Então deixe seu comentário e se inscreva no canal. Obrigado e que Deus te abençoe.